Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, exatamente para falar que os discípulos de Jesus, eles não nascem prontos, não. Eles têm muito a aprender, muitas lições, e lições tão duras e difíceis como essa que eu tive que aprender, de um jeito muito doído. Eu diria doído para mim, doído para os meus ouvintes, muito doído. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o evangelho mais conciso, tem 16 capítulos apenas, e de cara, no primeiro capítulo, você já tem o primeiro discurso de Jesus, e Jesus convocando e chamando os seus discípulos. E assim foi que Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O chamado de Jesus Cristo, em primeiro lugar, antes de ser um chamado para fazer qualquer coisa, é um chamado para comunhão, é um chamado para estar com Ele, é um chamado para segui-lo, para relacionamento. Você pega lá Marcos capítulo 3, versículo 14, quando Jesus chama os apóstolos e diz assim: e designou os 12 para estarem com Ele. Antes de ser um desígnio, uma nomeação para fazer qualquer coisa, é sempre um chamado para estar com Ele. Aí sim, depois, consequentemente, o fruto dessa comunhão é a missão, é a pregação, é expulsar demônios, é fazer a vontade de Deus, é fazer discípulos. Mas Deus nos chama: vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, quando a gente segue a Jesus, quando a gente está obedecendo esse chamado, e quando a gente o conhece, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai sendo transformado de pessoas comuns, de pessoas ordinárias, em pessoas, eu ia dizer extraordinárias, mas a gente pode ficar metida besta com essa palavra, mas em pessoas, em verdadeiros filhos de Deus. Deu-nos poder de sermos não apenas chamados, mas de sermos feitos filhos de Deus, pescadores de homens. O nosso rumo, a nossa vida, o nosso destino transformado. Isso é um processo, o processo de discipulado que se dá na caminhada, no dia a dia. E olha só que coisa maravilhosa. Quando chega ao capítulo 16, depois da ressurreição, as últimas palavras de Jesus aos discípulos foram essas: ide por todo o mundo. Aqueles que um dia ouviram: vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, obedecendo o chamado, caminharam com Jesus e, passo a passo, foram sendo transformados na mente, no coração. E um dia foram feitos verdadeiros pescadores de homens e ouvem de Cristo: ide por todo mundo, vocês vão pescar gente. Mas nesse processo de discipulado, quanto percalço. Esses discípulos que foram chamados, os primeiros que ouviram isso nessa caminhada, os próprios apóstolos, os 12, quanta pisada na bola. Como foi difícil. E esse capítulo 10 é como contando um dia de Jesus. É só você observar lá como os episódios estão ali entrelaçados. Então, depois, logo a seguir. Então, é como se tudo isso tivesse acontecido num único dia, só para você ver o valor de um único dia de Jesus com os discípulos. E ele viveu 3 anos e meio discipulando essas pessoas. E quanta coisa os discípulos têm que aprender. E essas histórias estão entrelaçadas. As lições, por exemplo, Jesus abençoando as crianças e os discípulos repreendem as crianças. Agora, no versículo 46, a história de um mendigo que clama e os discípulos repreendendo o mendigo. Ou seja, repare como essas lições estão aí entrelaçadas. E eu chamo a atenção de vocês para a história do cego de Jericó. Este é o último convertido mencionado no Evangelho de Marcos. O último convertido. A gente vê lá no capítulo 1, os primeiros convertidos: vinde a mim, os apóstolos, é Pedro, André, é João, é Tiago. Agora é o último convertido.
Mas, meus irmãos, Jesus não disse que os últimos serão os primeiros? Dá uma olhada o que vai acontecer aqui. Este último convertido vai ser o primeiro a proclamar publicamente que Jesus é o Messias. Ele declara publicamente que Jesus é o filho de Davi, título messiânico. Este vai se tornar como que um paradigma do discípulo ideal, melhor do que os 12. Este que chega por último se torna padrão e modelo, e a gente vai ver como é que ele se tornou padrão e modelo. Dá uma olhada a partir do versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Veja só, esse cego é miserável, é cego, mas ele parece enxergar muito melhor do que todos ao seu redor, antes mesmo da cura. A primeira coisa que a gente observa é que ele enxerga a sua necessidade. E é muito importante a gente ser capaz de enxergar a nossa condição. Tem gente que é drogado e acha que não precisa de ajuda. Tem gente que nunca se reconhece como um alcoólatra. Tem gente que nunca percebe o seu problema, a sua real situação. E para cura, a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer a nossa condição. Ele reconhecia a sua necessidade. Gente, a condição dele era realmente de um pedinte. Ele chegou ao ponto de se tornar um mendigo. Ele, para piorar a situação de fracasso, de miséria, de mazela, ele era cego. O que naquela época era muito complicado, porque havia como que um estigma a respeito dos enfermos, dos doentes, dos cegos. Você se lembra daquele episódio onde Jesus e os discípulos estão caminhando e de repente um cego de nascença, e a pergunta dos discípulos é: quem pecou para que nascesse assim? Ele ou os seus pais? Isso é uma maldição hereditária? Isso é consequência do pecado dele? Mas se ele nasceu assim, então, será que de uma vida passada? Veja, a ideia da reencarnação é a ideia do karma. Você está passando por isso, isso é um karma. Você deve ter feito por merecer lá atrás. Esse estigma, você é um maldito, você está debaixo de maldição. Então isso, ele trazia consigo tudo isso. Isso aumentava muito a sua condição de miséria. Mas ele não apenas reconhecia, enxergava a sua necessidade, ele enxergou em Cristo a solução. Outra coisa que ele enxergou foi que ele não tinha direito algum. Ele não chegou chegando em Jesus, ele não reivindicou, ele não exigiu, ele não chegou reclamando da sua condição, ele não deu uma de coitado ou de vítima. Ele, quando clama a Jesus, ele clama por misericórdia, ele clama pela piedade de Jesus, ele clama pela graça de Jesus, pela compaixão. Tenha compaixão de mim. E a outra coisa que ele enxerga é Jesus como Filho de Deus, o primeiro a proclamar abertamente, publicamente. Pedro tinha feito isso no capítulo 8, particularmente: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus
diz, não te revelou nem a carne nem o sangue, é o Pai Celestial, é uma revelação do Espírito. Agora ele confessa Jesus como Senhor, ele confessa Jesus como Cristo, como Rei esperado. Isso realmente é maravilhoso. Agora, outra coisa que ele enxerga, Cristo como resposta, como Senhor, como Messias, mas com tal convicção, que ele não se detém diante dos obstáculos. Mais ou menos parecido com Zaqueu, quando quis ver Jesus e de repente se deparou com uma multidão entre ele e Jesus, mas não se deteve, correu, foi adiante, deu um jeito, subiu na árvore certa. Jesus havia de passar por ali. O nosso amigo Bartimeu, quando ele começou a clamar, filho de Davi, tenha piedade de mim. Os discípulos de Jesus, pasmem, os mais chegados, os que estavam mais próximos a Jesus, em vez de ajudá-lo a se aproximar de Jesus, eles pediram que ele se calasse. É interessante você notar o seguinte, que Jesus, no capítulo 9, você vai acompanhando, quando você faz a leitura e você percebe todo esse contexto, no capítulo 9, um capítulo anterior, Jesus havia advertido sobre o perigo de nos tornarmos pedra de tropeço. Os discípulos ouviram essa advertência. Logo a seguir, estão eles sendo pedras de tropeço no caminho dos pequeninos, das crianças. Agora, mais uma vez, estão eles entre Cristo e o mendigo, o cego, o que clama, o que busca a ajuda de Cristo. Em vez de serem porta-vozes, mediadores, intermediários, facilitadores, eles se opõem, pedem que ele se cale. Escândalos, pedras de tropeço, verdadeiros espantalhos. Veja, isso parece o oposto do nosso chamado. Nós que fomos chamados para pescar homens, para levar pessoas a Cristo, de repente fazemos o caminho inverso. Que triste, que lamentável. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando você quis se aproximar de Jesus. Mas eu tive, quando era jovem, naquela época, com gente da liderança, da mocidade. Eu cheguei a ser até mesmo expulso por eles. 2 deles, certa vez, chegaram para mim e disseram, vai para a tua laia. Acho que eles estavam querendo que eu fosse para a comunidade da graça. O seu jeito, porque eu lembro que foi exatamente, eu dirigia louvor, e eu estava fazendo que nem o Ademar, assim, na Metodista Livre, era a primeira vez que as pessoas estavam dançando. Eu sou ruim de cantar, sabe, mas eu estava animado, e aí a gente dançou ali, e eles acharam isso meio escandaloso. Na verdade era ciúmes, porque eles tinham abandonado os postos, e eu agora havia ocupado o lugar, e agora estava dirigindo louvor. Me expulsaram da igreja. Vai para a tua laia. Escândalos, pedra de tropeço, você vai encontrar isso aos montes. Às vezes aqueles que são mais experientes, são mais próximos de Jesus, se tornam obstáculos. Mas tem gente que abandona a fé por muito menos que isso. Tudo é desculpa para não estar no caminho, tudo é desculpa para não estar na igreja. Mas o Bartimeu tinha os seus olhos fixos no autor e consumador da fé. E se eu estou aqui hoje é porque eu fiz o mesmo. Eu posso ter me decepcionado com muita gente na minha caminhada, com muita gente, mas Cristo jamais me decepcionou. Eu lembro que uma vez, jovens ainda, eu, a Cristina, procuramos o pastor Carlos Alberto, porque estávamos com um problema daqueles. Um falso profeta. E a gente ficou chocado, porque tinha tanto carisma, porque parecia assim, tão íntimo de Deus, e de repente, um escândalo. Mostrou-se, revelou-se um pecador daqueles. E a gente estava assustado, porque a gente ainda era muito ingênuo. E achava que todo mundo que se dizia pastor, ou todo mundo que carregava a Bíblia, pregava, era realmente íntegro. E isso deixou a gente chocado. Chocado com o número de falsos profetas.
de gente que pisa na bola, de gente que escandaliza, gente que leva o nome de Cristo, carrega o nome de Cristo, mas não honra o nome de Cristo. E chegamos para o pastor: como que é isso, pastor Carlos Alberto? E ele disse: é que tem gente que tem carisma, mas não tem caráter. Eu acho que ele não lembra disso, de ter dito isso, mas ele nos ajudou naquela ocasião. Ainda jovens, ainda solteiro, mas enfrentando tudo isso, as pedras de tropeço. Gente, que absurdo. Mas ele foi em frente. Então ele enxergava Cristo com tal vitalidade, com tal energia, que ele não desistiu, ele não abandonou a esperança. Ele gritou mais alto ainda. E a gente precisa aprender, que esses discípulos precisam aprender tanta coisa com Jesus. A gente precisa ser como aqueles amigos do paralítico. Os amigos do paralítico queriam ajudar que esse seu amigo pudesse se aproximar de Cristo, com a esperança de que Cristo o curasse da sua paralisia. E eles se depararam com uma multidão entre eles e Jesus. Jesus numa casa, aquela multidão cercando a casa, enchendo a casa, e não tinha meios. Mas eles não desistiram. Eles deram um jeito, eles carregaram, suspenderam o seu amigo paralítico ao telhado daquela casa, fizeram uma abertura e desceram. Que esforço, que energia, que criatividade. Gente, esses amigos do paralítico representam os verdadeiros discípulos que devem realmente ajudar as pessoas a seguir a Jesus. Nós não fomos apenas chamados para seguir a Jesus, mas para ajudar outros a segui-lo também. E ele clama mais alto. Agora, uma coisa interessante: os discípulos estavam cegos em relação ao mendigo, porque provavelmente quando eles passaram, e é bom que entenda-se o contexto, só para você ter uma ideia. Aqui, depois disso aqui, o que vai ter? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não é? Então chegou o momento derradeiro, chegou o grande momento da manifestação de Cristo ao mundo. É chegada a Páscoa, que Cristo vai transformar na sua própria Páscoa. Então, Jesus está saindo de Jericó e há uma multidão seguindo. É essa multidão que entra com Jesus em Jerusalém. E aí, aquela multidão também de Jerusalém vai concorrer para gritar: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então os discípulos estão assim a toda. Jesus está saindo de Jericó e ruma para Jerusalém, para a semana derradeira, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, de repente, estão passando por um mendigo, eles nem dão bola, eles não enxergam. E quando ele clama, quando ele levanta a sua voz e clama pela misericórdia de Jesus, eles fazem ele calar a boca, tentam fazer, mas não conseguem. Agora, se eles estão desatentos, se eles não enxergam, saiba que Jesus não está agindo do mesmo modo. Jesus enxergou e Jesus ouviu o clamor do cego, e Jesus para toda a comitiva, ainda que ele estivesse numa marcha muito importante. Jesus para tudo para quem? Para a pessoa mais miserável, mais insignificante, para o João ninguém do pedaço. Jesus quer ensinar para cada um de nós que as pessoas têm valor. Elas têm valor porque elas são gente, porque elas foram criadas por Deus à sua imagem, à sua semelhança, independente da sua condição social. Porque aquela sociedade em que Jesus nasceu e vivia, muito semelhante à nossa, é uma sociedade que valoriza o forte e despreza o fraco, que valoriza o rico e despreza o pobre, que bajula os poderosos e desprezam todos aqueles que estão à margem, caídos. Mas Jesus não é assim. Com Jesus os últimos serão os primeiros. É quando a gente é fraco que a gente acaba sendo forte, e o poder de Deus se manifesta na nossa insignificância. Veja só que coisa maravilhosa vai acontecer aqui. Jesus para e dá uma voz de comando, que a gente vai ouvir mais adiante na grande comissão. Isso aqui é um prenúncio da grande comissão. Chamai-o. São duas palavrinhas de Jesus. Chamai-o. Chamai-o. O que os discípulos que estavam calando a boca do Bartimeu vão ouvir agora
É um mandamento da boca do Cristo. Chamai-o. Os discípulos poderiam ter pensado assim: mas ele é um miserável. Chamai-o. Mas ele é cego. É um maldito. Chamai-o. Mas ele não é ninguém. Chamai-o. Mas o Senhor está numa marcha muito importante, não pode parar para qualquer um. Chamai-o. Chamai-o. Gente, os discípulos agora vão obedecer à voz de Cristo e se aproximam daquele. Olha só que interessante, Jesus concede aos discípulos a oportunidade de agirem diferente. Isso não é maravilhoso? Você já pisou na bola com Jesus, na sua caminhada? Maravilhoso é que Jesus não desiste da gente, que Ele dá uma nova oportunidade, que Ele é misericordioso não apenas com o cego, Ele é misericordioso com os seus discípulos que agem como cegos, que ainda não enxergam as pessoas como elas devem e merecem ser enxergadas, que têm preconceitos, que discriminam, que fazem acepção de pessoas, que ainda lutam e buscam os melhores lugares, que brigam por posição, por honra, por glória, que estão encantados com o fascínio desse mundo, com as coisas desse mundo, que amam o mundo e parecem amar o mundo mais do que a Deus. Mas Deus, Jesus, está trabalhando na vida desses discípulos e vai conceder a eles uma oportunidade. Chamai-o. E os discípulos agora se apresentam diante do cego, do mendigo, do Bartimeu, e dizem para ele: tenha bom ânimo. Essa não é uma mensagem do Evangelho? Boa notícia. Boa notícia para o desvalido, para o caído. Uma notícia de ânimo, de esperança. Tenha bom ânimo. Mas como que você pode chegar para alguém que está numa condição tão miserável, que está tão caído, que está no fundo do poço, que é cego, que está à margem, e será que o Evangelho é boa notícia para essa pessoa? Será que podemos levar uma mensagem de ânimo para alguém que está tão arrasado assim? Porque se o Evangelho for boa notícia, se o Evangelho for mensagem de ânimo para aquela pessoa, é mensagem de bom ânimo para todo mundo, gente. Isso é maravilhoso. Para todo mundo. Tenha bom ânimo, levanta-te, porque o que se via era aquele cego até então, sentado à margem do caminho, como alguém que está já quase que conformado, alguém que cansou de esperar em pé, alguém que assumiu aquilo como a sua realidade, mas quando chega Jesus, ele vê a esperança, ele clama, e agora ele ouve por boca dos discípulos, intermediários de Jesus. Já pensou se é a boca de Deus? Essa é uma mensagem de Cristo. É Cristo quem está dando esse bom ânimo, é Cristo quem está falando, mas Ele quer falar através da boca dos discípulos. Ele quer falar através da sua boca, da minha boca. Tenha bom ânimo, levanta-te, Ele te chama, gente. Jesus está chamando aquele caído, fracassado, mendigo, desprezado, estigmatizado. Ele te chama. E qual é a reação do Bartimeu a esse chamado? Quando ele ouve o chamado do Evangelho, quando ele ouve o chamado de Cristo, como é que ele reage? Ele pede para pensar. Vou considerar isso com mais calma. Ele posterga uma decisão. Ele vacila. Gente, veja como Bartimeu é modelo de todo verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, quando ouve o chamado, a voz do Senhor, ele obedece como Bartimeu. Ele lançou a capa fora, deu um salto e correu na direção de Jesus e foi ao seu encontro. Ele não esperou agora que Jesus viesse ao seu encontro, ele ouviu a voz, ele vai ao encontro de Jesus. Vai. E ele deixa a capa. A capa possivelmente era o que ele tinha de mais precioso. A capa era usada também para recolher as moedas, devia colocar ali na frente as esmolas. Ele deixa a capa com as esmolas, semelhante ao que fizeram os discípulos quando ouviram o chamado pela primeira vez, abandonaram as redes, como fez a mulher samaritana que deixa o seu cântaro. Gente,
Que coisa é esse chamado? Não tem nada mais importante, nada mais significativo, tudo perde o valor. E aí, lembrando da comunidade da graça, onde eu vi pela primeira vez aquele cântico: o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei, formosa é tua presença, Senhor. Gente, é isso, é como aquele que encontra a pérola de supremo valor e é capaz de se desfazer de tudo para apropriar-se dela. Gente, esse é o Evangelho, o valor de Cristo. Gente, na vida tudo passa, mais cedo ou mais tarde, tudo deixaremos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Ele acolhe o chamado com grande alegria. Ele aproveita a oportunidade. A oportunidade, você sabe, ela é careca, mas tem barba. Você tem que agarrar ela de frente. Agarra a barbicha dela. Quando ela passar, você não consegue mais. Não tem cabeleira. E ele sabia disso. Ele agarrou a oportunidade. Gente, Jesus não passaria mais por aquele caminho. Ele ia agora para Jerusalém. Ele não perdeu a oportunidade. Você acredita que Jesus está passando por aqui hoje? Hein? Então não perca a oportunidade. Oportunidade de aprender a ser um bom discípulo. Aprender que o nosso chamado é ajudar as pessoas a se aproximarem de Cristo. Aprender que Jesus é a resposta, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele deve ser obedecido, que é maravilhoso ouvir esse chamado e estar com Ele. Agora, quando ele chega diante de Jesus, e a gente já está terminando, Jesus vai falar algo a ele muito interessante. O que é que você quer que eu te faça? Repare que essa pergunta já apareceu naquele mesmo dia. Marcos 10 conta a história de um dia de Jesus nesta vida e na companhia dos discípulos. Quando é que apareceu essa frase? Quando os filhos de Zebedeu. É interessante que essa expressão aparece, né? Os filhos de Zebedeu, e agora aparece filhos de Timeu, filho de Timeu. Os filhos de Zebedeu em contraste com o filho de Timeu. Repara bem isso. Os filhos de Zebedeu, os Boanerges, Tiago e João, chegaram diante de Jesus e pediram. Eles chegaram meio assim, arrogantes, como eu já fui, como eu contei para vocês. Jesus, permita que no teu reino, na tua glória, estejamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Afinal de contas, temos uma folha de serviços prestados, fomos os primeiros a sermos chamados, a gente tem já uma longa caminhada com o Senhor, né? Jesus perguntou para eles: o que vocês querem que eu vos faça? E eles disseram isso. A resposta deles foi uma resposta muito ruim. Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Pede por causa do nosso orgulho, pede por causa do nosso egoísmo, pede porque estamos em competição com outras pessoas. Agora, a mesma pergunta se volta para o Bartimeu. Veja como Bartimeu responde corretamente. A resposta de Bartimeu: eu quero enxergar de novo. Mostra que ele um dia enxergou e ficou cego. Ele sabia o que era enxergar e perdeu isso. E ele queria isso de volta. Mas esta resposta dele revela um conhecimento que Bartimeu tinha do Messias, das profecias relacionadas ao Messias. Veja que chegou aos ouvidos de Bartimeu a cura do endemoniado, daquele filho, surdo e mudo. E há um milagre
que Jesus operou e que não encontra precedentes paralelos no Antigo Testamento, que é a cura de cego. Moisés curou algum cego? Elias curou algum cego? Até ressuscitou morto, mas não curou cego. Não tem. Mas o profeta Isaías, capítulo 29, capítulo 35, são profecias a respeito do Messias, e que diziam que com a chegada do Messias, quando o Messias chegasse, chegaria também o tempo dos cegos serem curados e dos surdos ouvirem. E ele tem fé, ele ouviu, o surdo ouviu. E ele soube também que pouco tempo atrás, no capítulo 8, houve um cego que viu. E é essa esperança, eis aí o Messias. Ele é o filho de Davi, por isso ele clama e proclama em alto e bom som para todo mundo ouvir, e se torna o primeiro porta-voz a anunciar publicamente que Jesus é o Messias, que Jesus é o esperado. E tem tanta fé nele que o que ele pede de Jesus é o máximo. O que ele pede de Jesus é algo que nem Moisés, nem Samuel, nem Elias, nenhum deles foi capaz de realizar. Ele pede algo que só o Messias pode realizar. Eu quero ver de novo. Isso é uma fé extraordinária. Vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, a fé dele em Cristo como Messias, ele melhor do que os discípulos são repreendidos por Jesus porque não conseguiram ter fé para expulsar o demônio. Ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Agora, este cego, ao contrário de Tomé, que precisou ver para crer, precisou tocar para crer, este é o protótipo do verdadeiro discípulo. Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Ele nunca tinha visto, ele era cego, ele apenas ouviu e creu. E a sua fé foi contemplada. E terminando, depois que você é abençoado, depois que você recebe tudo aquilo que você queria, você pode dizer, agora eu vou viver minha vida. Obrigado, Jesus. Tem gente que nem esse obrigado é capaz de dar. Lembra dos 9 leprosos, dos 10, só um voltou para agradecer? Mas esse não apenas agradece. Ele não vai viver a vida agora. Ele encontrou em Cristo a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem, e ele toma uma decisão, de seguir Jesus, estrada afora, de ser um seguidor de Jesus Cristo. Gente, esse homem, a princípio, marginalizado, sentado, cabisbaixo, caído, moribundo, à margem do caminho, agora é visto em pé no caminho, seguindo a Jesus, estrada fora, pulando de alegria. Quão diferente é a história do jovem rico, que no começo daquele dia teve um encontro com Jesus, chegou todo pomposo. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esperava ele de Jesus a resposta: oh, nada mais, você já tem feito tudo. Você é o tal, você é o cara. Se tem alguém digno da salvação, eis aí. Mas Jesus toca na ferida, o homem materialista, apegado aos bens materiais. Veja só que Jesus amou aquele jovem rico. Para desespero dos deterministas, Jesus olhou para ele e, amando-o, disse: uma coisa só te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um lugar nos céus, um tesouro nos céus. Sabe, ele se despediu triste, e Jesus, amando-o, o vê voltando as costas para Cristo e afastando-se de Cristo. Triste, terminou a história do jovem rico, alegre termina a história do mendigo.
que deixou a capa, que tudo abandonou e seguiu ao nosso Senhor. Gente, Deus nos abençoe. Esse é o nosso chamado. Siga Jesus e ajude outros a segui-lo. Eu deixo algumas perguntas só para a sua reflexão. Como você vê a Cristo? Quem Ele é para você? Você já ouviu o chamado de Jesus de uma maneira nova em sua própria vida? O que o seu chamado significa para você? Estamos seguindo a Jesus e ajudando também outros a segui-lo? Estamos fazendo bem esse papel? Nos importamos? Como é que nós enxergamos as outras pessoas que nos rodeiam? Você consegue pensar em pessoas que a igreja esqueceu e negligenciou? Como você pode ser a voz de Jesus chamando essas pessoas hoje? Deus abençoe vocês. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.